Bom dia a todos aqueles que escutam nosso canal, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo guarde vosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo profundamente para os vossos corações. Nessa ocasião, nós vamos falar sobre a abertura do Mar Vermelho, que é um tipo de salvação vivida pela nação hebreia, o povo de Israel, quando eles saíram da terra do Egito e caminharam em pleno deserto e tiveram que passar por grandes testes de fé. Acompanha comigo essa bela mensagem nessa manhã, que tem por tema a salvação de Israel na abertura do Mar Vermelho. 400 anos haviam se passado. E Deus, o Deus de Abraão, visitou o seu povo como realmente tinha prometido pela boca de José, que foi governador na terra do Egito. Eram agora dias de Moisés, o legislador, também conhecido também o Moisés como o libertador. E o êxodo marcou a saída dos hebreus da terra de Gósen, onde eles estavam concentrados em seu grande acampamento dentro do território do Egito. Eles foram escravizados durante um longo período de longos anos, 430 anos, diz a Bíblia Sagrada. E durante esses anos, com mão forte, o faraó, ele oprimiu, e afligiu aos hebreus a um ponto de eles chegarem em seu ânimo, pedirem a morte. A opressão era tremenda, muito poderosa, que trouxe um despertar, vamos dizer assim, e o povo começou agora a ver a opressão que era tamanha e que agora eles também não recebiam mais palha para compor e fazer os tijolos para construções de grandes obras ali dentro do território do Egito. Então, a Bíblia vai dizer que o povo clamou, e com o clamor do povo despertou, ao seu Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. A nação hebreia voltara para o seu Deus através de um poderoso clamor e de um ato grande e sublime de fé, em meio a tanto sofrimento, em meio à maior opressão já sentida por todos eles. Eles se voltam para Deus e a resposta veio imediata, porque Deus convocou Moisés como um libertador para trazer a libertação e fazer uma grande obra ali na terra do Egito. Após grandes demonstrações de poder de Deus, com o envio das 10 poderosas pragas que feriram os egípcios por aquela ocasião, humilhando a tal ponto que os mesmos que pediram para que Israel saísse de seus territórios. O Egito, que estava debilitado agora, com as pragas enviadas pelo Deus vivo, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles agora estão totalmente envergonhados. E devido a essa poderosa ação, do Deus Todo-Poderoso, a divindade sem rosto que era falada pelos egípcios, o faraó libertou o povo de Deus por motivo da morte dos primogênitos do herdeiro, seu filho herdeiro do trono. Logo após a visita do anjo da morte, conforme a Bíblia declara em Êxodo capítulo 12, e ferindo todos os filhos primogênitos em cada família
dos egípcios. O anjo da morte passou à meia-noite e todo o Egito pranteou com um profundo pranto por seus primogênitos. Era Deus se vingando da maldade dos egípcios e dizendo a eles que eles não poderiam mais prender o seu primogênito, que era o próprio Israel. Deus estava dizendo: Israel é meu primogênito e eu agora vou assumir a liderança e vou dizer ao faraó que esse povo tem um Deus que luta e que peleja por eles. Olha que coisa tremenda! Foi aí que o faraó começou a se complicar. E a gente vai ver que Deus então se encarregou de guiar o seu povo. Com a liderança de seu servo por nome de Moisés, assim Israel começou a sua trajetória em pleno deserto rumo à terra prometida, a terra de Canaã. É a terra do Ferezeu, a terra do Ramorreu, a terra do Zebuseu, né? Do Gigazeu, enfim, um tipo de povo que morava naquela terra, que já habitava ali, mas aquela terra estava sendo prometida a toda a nação hebreia por ordem de Deus, e Deus cumpriria. E foi isso que aconteceu na história, como nós sabemos. Mas nós vamos nos deter nesse grande episódio, nesse grande história que foi ao grande salvamento ali diante da abertura do Mar Vermelho. Veja o que diz na continuação. Mas o caminho seria cheio de testes de fé, e o povo deveria obedecer à liderança de Moisés, pois ele era o escolhido de Deus para aquela missão tão desafiadora. Deus colocou uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite para a proteção de seu povo. E com isso, o calor escaldante do sol não molestava o seu povo de dia, e a coluna de noite era acesa para que Israel tivesse iluminação e claridade, e de maneira nenhuma o povo andasse em escuridão. Mas o exército do faraó começou a perseguir, e com um ato de vingança os queria os destruir totalmente, o que seria a maior matança dos hebreus. E assim pensavam o faraó e seus exércitos: vamos persegui-los e vamos destruí-los, vamos subjugá-los ao pó, a nada, a cinza. Mas não foi isso que aconteceu, nós sabemos a história. Mas o que eles não sabiam era que Deus estava os atraindo para o Mar Vermelho para os matar. E não seriam os hebreus que seriam destruídos ou cairiam por aquela ocasião, mas os egípcios seriam subjugados através do poder de Deus sobrenatural, e eles seriam afogados nas águas do mar. Não sabemos exatamente quando começou, mas a perseguição ela veio e ela durou um período, um tempo de duração que nós entendemos que a Bíblia nos informa que foi uma madrugada em que o exército conseguiu se aproximar um pouco mais de 1,5 milhão de hebreus que andavam em uma trajetória em pleno deserto. E eles estavam agora e se depararam diante das montanhas, e na frente havia o Mar Vermelho. Para onde fugir? Para onde se esconder? Aonde encontrar solução e livramento? Para onde buscar a salvação? O Moisés clama, e a Bíblia diz que automaticamente Deus logo lhe responde. Êxodo capítulo de número 14, versículo 15 ao versículo de número 19. E o Senhor diz a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Estende a tua mão e a vara que tu tem na mão em direção às águas do Mar Vermelho. Porque Deus ele fez algo sobrenatural, e ele soprou um vento poderoso naquela madrugada, de forma que o poder de Deus foi tão grande que aquele vento começou a afastar a água de um lado para um lado direito e para um lado esquerdo.
de forma que no meio estava se formando um caminho, o caminho que seria a salvação para o povo hebreu, para a nação de Deus. E naquele dia o povo que estava diante do mar estava vendo aquele poderoso sinal e aquele grande prodígio. Era algo sobrenatural e algo poderoso. Algo que a mente humana levava minutos, levava tempos para concluir e cogitar. Tamanho era o poder. Tamanho era a natureza do milagre. Era extraordinário verem as águas começarem a se dividir. E a um ponto de elas tornarem-se um paredão à direita e um paredão à esquerda. E um caminho se abrir. O caminho que era para a salvação do povo de Deus, pois Deus estava batalhando e cuidando e pelejando pelo seu povo na terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Era o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus todo-poderoso, o Deus que faz coisas extraordinárias e que desde que o mundo existe e é mundo, ele faz suas obras poderosas na terra. E não há ninguém, e não há um Deus, e não há um ser semelhante a seu poder, domínio e magnificência. O Senhor é Deus no céu, na terra e embaixo da terra, no mar e na terra seca, e não há outro semelhante a ele. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador de todas as coisas. É ele que possui o nome de Senhor dos Exércitos, porque ele peleja pelo seu povo no momento e na hora exata em que ele decide pelejar. E não há exército mais poderoso, e não há exército bélico que possa subjugar o poder, a grandeza do sobrenatural e a autoridade que emana desse Deus. Esse Deus é mais poderoso do que os exércitos da terra. Ele é mais poderoso do que o armamento bélico que os homens possam construir, sejam eles qual for de maior tecnologia que hoje existentes no mundo. Não existe um poder maior do que o poder do Deus de Israel. Esse Deus pode subjugar as nações, pode subjugar os reis, pode subjugar todo o mundo inteiro que está hoje com seus armamentos bélicos, com suas bombas de ogivas nucleares. Esse Deus tem poder de fazer grandes coisas, de operar na terra, e ele não mudou, ele permanece sendo o mesmo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A ele esse título, a excelência, a ele é rei sobre reis, a ele é senhor sobre senhores, e sua autoridade é coexistente e existente em todo o globo terra, e não existe Deus semelhante a esse. Ele estava mostrando o seu poder para a nação egípcia. E os egípcios não duraram muito diante daquela situação. E os egípcios que pensavam que sairiam vitoriosos naquela madrugada foram subjugados, afogados e morreram todos o exército dentro das águas do Mar Vermelho, como nós conhecemos a história. A Bíblia, ela é um livro muito poderoso e transmite a história da abertura do Mar Vermelho. Eu coloquei aqui também ainda, veja só que a madrugada foi uma madrugada de milagre, uma madrugada do poder sobrenatural e um ato poderoso do livramento do Deus poderoso, do Deus de Israel. E na madrugada, segundo os historiadores ou algumas pessoas que tentam calcular aproximadamente de 2 a 3 mil quilômetros de extensão foram abertos do mar para que Israel passasse. Aproximadamente 4 horas em que Israel tivesse tempo de sair de uma margem do Mar Vermelho e ir para outra margem e recebesse o livramento por mão do Senhor através da liderança do homem de Deus por nome de Moisés. Isso foi tremendo. Ver Israel se encantar com o poder do seu Deus. Ver Israel sentir o quanto Deus o amava e o preservava em vida e se importava nos mínimos detalhes da sua história e deixaria aquela nação em segurança do outro lado do mar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos a história que quando Israel começou a terminar a sua travessia no Mar Vermelho, o Senhor Deus diz a Moisés: agora fere de novo as águas, para que todos os egípcios que vêm correndo atrás de vocês e procuram os exterminar, sejam eles neutralizados e destruídos e subjugados através do meu poder, porque eu vou destruí-lo nas águas do mar. E foi isso que aconteceu.
Glória a Deus. O Moisés se virou, feriu as águas novamente e ordenou conforme a palavra de ordem do Senhor. E todo o exército de Faraó sucumbiu nas águas do Mar Vermelho. E Miriam chamou toda a congregação para adorar e exaltar e celebrar ao Senhor por motivo do grande ato de livramento e da grande vitória que recebia Israel naquela madrugada. Foi uma madrugada que foi amanhecendo, foi um choro que durou a noite inteira, mas a alegria veio ao amanhecer. Foi uma grande e poderosa vitória. E eu queria dizer para você que esse Deus que operou no passado ainda continua sendo o mesmo Deus. Ele quer ser o teu Deus, ele quer ser o teu amigo, ele quer construir um relacionamento de amizade com você através da pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, que foi enviado ao mundo para nos salvar de nossos pecados. E quando crer o homem, crer em Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos e faz a confissão verdadeira a Deus e sincera e abre o coração, esse Deus também passa a ser o seu Deus. Olha que coisa maravilhosa. E você começa a ser chamado de filho e você pode chamá-lo de pai. Que bênção, que maravilha é servir ao Deus vivo, esse Deus todo-poderoso que começou o mundo e constrói a história e ainda está dentro da história, operando, salvando vidas até hoje, e são milhões. Milhões de servos de Cristo, milhões de seguidores de Jesus no mundo. E a cada dia o povo do Senhor cresce numerosamente, porque a palavra da cruz tem poder. Porque o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário tem todo o poder para nos libertar de toda a maldição do pecado. Então, eu convido você que ainda não fez a sua decisão a Jesus, que ainda não fez esse compromisso, esse ato de fé, de crer. Crer, mas crer com atitude, seguindo os ensinamentos da Bíblia, vivendo pela Bíblia, tentando agradar a Deus, buscando a cada dia obedecê-lo e amá-lo. É assim que você se torna um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um filho de Deus, uma filha de Deus. É assim. Por esse caminho, na obediência a Cristo e recebendo, o seu ato de sacrifício maior na cruz do Calvário, que é a causa da nossa eterna salvação. Glória a Deus. Então quero agradecer a todos aqueles que vão ouvir mais esse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostem. A história da abertura do Mar Vermelho. E 1,5 milhão aproximadamente de hebreus louvou o Deus do céu e celebrou ao Senhor. Quando o dia vai amanhecendo, o povo cantava ao Senhor e fez uma festa por causa de tamanho ato de livramento poderoso operado pelas poderosas mãos do Senhor. Através de tudo que ele podia usar, usou os anjos, seus seres angelicais, para ajudar Israel a fugir da mão dos egípcios. Usou a coluna de fogo para prejudicar o faraó e seus exércitos, para que eles não se aproximassem do povo. E para eles havia escuridade, mas para Israel havia claridade. E o povo de Deus caminhou na luz do Senhor, e a vitória foi certa naquela madrugada. Eu queria dizer para você que está me ouvindo que o Senhor continua sendo luz no teu caminho. E o teu caminho vai ser brilhante, vai brilhando a cada dia, porque é um caminho perfeito e o Senhor é a tua luz. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos os inscritos, nossa comunidade que tem aderido ao nosso conteúdo. Que Deus em Cristo abundantemente abençoe todos vocês. Eu continuo orando por cada pessoa. Agradeço por cada novo inscrito que vem chegando no nosso canal. E nós estamos juntos nessa grande obra de levar a palavra de Deus a todos os corações que nós pudermos alcançar. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E lhe dê uma ótima segunda-feira.